Vamos refletir hoje sobre a santidade. Santidade que foi a marca deixada para nós pelo Padre Léo. Santidade que nos impulsiona a caminhar para que nós também possamos ser santos, para que nós também possamos alcançar essa santidade que Deus nos oferece através da nossa caminhada. Mas nós só podemos ser santos à medida em que nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que revela para nós o que nós devemos fazer, como nós devemos agir. E ao longo desta trilha da cura, ao longo desses dias que nós estamos aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado muito ao coração de muitas pessoas, de nós que aqui estamos, mas também daqueles irmãos que estão nos acompanhando, que estão lá em casa, de tantos irmãos que às vezes estão num leito de doença, por causa da doença, da dor, do sofrimento, e que acompanham a Canção Nova, acompanham as pregações, toda essa programação religiosa, e lá Deus chega. Onde nós não podemos chegar, Deus chega através da Canção Nova. Mas eu queria convidar você também, para que nessa noite, nessa tarde, e já para a noite também, porque vamos seguir adiante, para que nessa tarde nós possamos deixar que o Espírito Santo venha falar em nós. Uma coisa que eu tenho aprendido é que nós devemos sempre procurar e deixar que o Espírito Santo nos conduza. Porque muitas vezes a gente não sabe o que falar. Muitas vezes a gente não sabe como se expressar. É ou não é verdade? Às vezes a gente fala uma coisa que a gente não deveria falar, E a gente está cheio da emoção, às vezes de raiva, às vezes de alguma coisa que aconteceu, e a gente acaba proferindo uma palavra, e essa palavra machuca tanto a pessoa, não é? A gente não queria ter falado, mas a gente acaba falando. A expressão que a gente usa talvez não fosse a melhor expressão, e por isso às vezes a gente se arrepende tanto de ter ofendido alguém, e às vezes a gente nem tem coragem de dizer perdão, desculpa, olha, eu não quis falar isso. Como é difícil a gente reconhecer, a gente ter humildade para falar. Então, é na ação do Espírito Santo que nós conseguimos chegar ao coração do irmão, que nós conseguimos entender aquilo que Deus tem para nos falar. Por isso eu queria convidar você para que nós pudéssemos pedir o Espírito Santo. Lá na sua casa, quando você tiver que fazer alguma coisa importante, uma decisão importante no seu dia, vá no seu quarto, num lugar sossegado, num lugar mais tranquilo, e fale assim: Espírito Santo, dá-me a graça dos seus dons, dá-me a graça para que eu possa ser conduzido por Ti, Espírito Santo. Nós temos que ser amigos do Espírito Santo. É o grande presente que Jesus nos deu. Ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar a vocês um defensor, um advogado, um consolador. É o nosso amigo Espírito Santo. Por isso que no início dessa pregação, eu queria convidar você para que junto do ministério nós possamos cantar, pedindo o Espírito Santo sobre nós. Que esse Espírito Santo venha com poder sobre cada um de nós, para que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para entender, compreender, deixar que a palavra de Deus caia no coração e nos dê a graça de sermos santos como nosso Deus é santo. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, vem sobre nós nesse lugar, vem com os seus dons, com a sua força, vem agir em nós. Nós te pedimos, Espírito Santo, porque somos fracos, porque somos
tão pequenos e muitas vezes não entendemos o que Tu tens para falar. Por isso, abre, Espírito Santo, o nosso coração nessa tarde, para que nós possamos também deixar que a Tua palavra, que a palavra do Jesus, nosso irmão, caia no nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Solte a sua voz, vamos cantando. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Peça, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Erga suas mãos e peça. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, pois meu coração ferido está. Peça cura para o seu coração. Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, pois meu coração ferido está. Vem, ó Santo Espírito. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. E nessa tarde nós te pedimos, Espírito Santo, vem fecundar o nosso coração, vem fecundar a nossa vida, para que a Tua palavra, ao cair no coração de cada um de nós, possa frutificar, possa ser palavra viva, palavra que constrói, palavra que chegue ao coração dos irmãos. Nós te pedimos, Espírito Santo, nesta tarde. E eu queria pedir a você que tem a Bíblia, se você quiser, você pode pegar o seu texto bíblico. Nossa pregação será de Lucas 4, 16 a 21. Lucas 4, 16 a 21. Evangelho de São Lucas 4, 16 a 21. Dirigiu-se a Nazaré, onde se tinha criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção e aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quanto estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Palavra da salvação. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Esse foi o tema da ordenação do nosso querido Padre Léo. Está aqui a Célia, Danilo,
família do Padre Léo, fique de pé ali. Vamos dar uma salva de palmas para eles. A Célia, a irmã, Danilo, sobrinho, sobrinhos do Padre Léo. Obrigado pela presença de vocês, sempre juntos conosco, nos trazendo a presença do Padre Léo junto de nós. E o Padre Léo escolheu esse tema da sua ordenação, porque o Padre Léo era um homem que era guiado pelo Espírito Santo, um homem que se deixou guiar. E nós vamos falar hoje desse caminho de santidade. E só pode ser santo aquele que se deixa guiar pelo Espírito Santo, que se deixa conduzir por esse Espírito Santo de Deus, que nós somos convidados também a agir. O Espírito Santo é aquela força que traz para nós, dentro de nós, a vontade de nós nos levantarmos de manhã, de nós contemplarmos a natureza, de nós irmos ao encontro das pessoas, de levar alegria. Eu falei isso na nossa missa, de abertura aqui no nosso encontro na Trilha da Cura, na quinta-feira. E essa alegria que vem do Espírito Santo. Santidade não é algo mágico que acontece em nós. Não é algo, por exemplo, que você está dormindo e você acorda no outro dia dizendo assim, eu sou santo. Não. Santidade é um processo para toda a vida. Por quê? Porque esse processo nós vamos fazendo à medida em que nós vamos caminhando. E quantos nós vamos caminhando, a gente vai percebendo quantas falhas e quantos defeitos nós temos. Para a gente se conhecer realmente, dura muito tempo. É importante a gente usar os meios que a medicina, a ciência nos apresenta, não é? Por exemplo, você tem a oportunidade de fazer um acompanhamento psicológico, que é bom para todo mundo, não é só quem é doido que precisa de psicólogo, né? A gente às vezes fala assim, às vezes na orientação espiritual, a gente fala para a pessoa assim, como era bom você também procurar um psicólogo, e a pessoa já olha meio assustada dizendo assim, mas eu não sou doido, para que eu vou no psicólogo? Não, psicólogo não é para quem é doido, é para a gente não ficar doido, né? Então, a gente precisa o quê? Se conhecer. E é muito importante isso na nossa vida, porque a gente tem muita coisa que a gente ainda não conhece dentro de nós. São coisas que a gente vai conhecendo ao longo da nossa vida. E como é importante a gente descobrir quais são as nossas potencialidades. Como é bom a gente se desafiar. Uma pessoa, por exemplo, que é muito tímida, que tem medo de falar em público, que tem medo de se expor, quando ela começa a se conhecer, ela começa a perceber que não é um bicho de 7 cabeças, você falar. Eu mesmo tinha muito medo. Na escola, quando eu era pequeno ainda, eu ia para a escola e eu ficava rezando assim, meu Deus, tomara que a professora não me chame, tomara que ela não olhe para mim, tomara... E às vezes a professora, naquela época, agora não pode mais, eu acho, mas naquela época, a professora, ela não chamava a gente pelo nome, ela chamava pelo número, porque tinha chamada, a chamada começava lá na letra A e até lá no final. E o meu nome é com W, não é Lúcio, vou contar só para vocês, mas não espalha, que eu não gosto. Chama-se Valdomiro, e é com W. Então, o meu nome era sempre o dos últimos, que era com W, era número 38, 40, por aí. Aí eu ficava assim, tomara que ela não fale o número 40, tomara que ela não fale o número 40. E aí ela falava assim, número 40. Aí era eu que tinha que ler, Eu ficava morrendo de medo, tremia, dava dor de barriga. Mas por quê? Porque eu não me conhecia ainda o suficiente. E eu achava que eu não era capaz de falar. E eu ficava pensando, meu Deus, quando que eu vou falar em público? Não vou. Mas aí, Deus foi me dando oportunidades. Eu entrei no seminário, eu tive bons padres que foram formadores meus, tive pessoas que me ajudaram. Uma delas foi quem? O Padre Léo, que me ajudou muito nessa questão. E aos poucos eu fui percebendo que eu tinha condição, que eu podia entrar num lugar e falar. Porque alguém rir de mim, tudo bem, mas não tem problema se rir.
ri de mim hoje, eu vou rir do outro amanhã. E assim é a nossa vida. Então a gente vai descobrindo, nesse processo, a gente vai se descobrindo. E a gente vai percebendo que não é um bicho de 7 cabeças você errar, você ter as suas dificuldades, os seus problemas. Quando a gente começa a rir de nós mesmos, é porque nós já estamos sendo curados. Agora, quando a gente tem medo, a gente fica se escondendo, a gente não quer que as pessoas saibam quais são os nossos defeitos, quais são as nossas debilidades, é sinal de que falta muita cura interior ainda para nós. E nós precisamos caminhar para que a gente seja curado. O Padre Léo vai dizer assim, que nós precisamos do quê? De cura interior. Cura interior significa eu curar o meu coração dos meus traumas. Quantos traumas você traz, por exemplo, na sua vida? Você fica pensando, ai meu Deus, como eu tenho uma mágoa da minha mãe, como eu tenho uma mágoa do meu pai, de alguém que passou pela sua vida, que falou uma coisa que você não gostou e que você traz aquilo dentro de você. E você precisa aprender a deixar-se curar, a deixar curar o seu coração, para que você também possa trilhar esse caminho de santidade. O caminho de santidade que nós vamos percorrer é um caminho do quê? Como é que está escrito aqui? Santidade é fruto de superação. Nós precisamos superar os nossos medos, superar os nossos traumas, para que a gente possa trilhar esse caminho de santidade. E o Padre Léo sabia muito bem disso, e ele nos ensinava como a gente deve trilhar isso, contando piadas, fazendo as pessoas rir. Quando a gente tem alguma coisa com alguém, né? Por exemplo, você vai e você tem alguma rixa com alguém, que você tem que resolver uma pendência com alguém. Se você vai carrancudo, se você vai com a cara feia, já cria uma barreira. Agora, quando você vai alegre, você vai na leveza, você desarma aquela pessoa. Por quê? Porque a alegria é a maior arma que nós temos. Um sorriso constrói muita coisa, faz muita coisa derrubar muitos muros, faz muita gente derrubar muitas coisas que estavam ali, às vezes com uma pedra na mão para te dar aquela pedrada na sua cabeça. Mas você vai com um sorriso, você vai com um ar de acolhimento, a pessoa se desarma. E você consegue chegar no coração desta pessoa. Por isso que a santidade é esse caminho que nós devemos percorrer à medida em que nós vamos chegando no coração das pessoas. Eu aprendi isso muito da minha mãe. Minha mãe, que faleceu também faz 2 anos, como a mãe do diácono Ideraldo, a mãe do padre Tiago, a mãe do diácono Nelsinho, que foi tudo para Deus, né? E as mães nos ensinam muitas coisas. E minha mãe me ensinou muita coisa, porque ela era uma pessoa que acolhia. As pessoas chegavam, ela começava a conversar, falava um monte de coisa, e fazia com que as pessoas se sentiam em casa, se sentiam em Betânia. E assim também nós temos que ter essa máxima dentro de nós. Eu preciso acolher o outro com um sorriso, acolher o outro de uma forma que o outro possa se sentir bem ao meu lado. E esse é o caminho da santidade. Caminho da santidade não é algo que é fora dos padrões. Não, o caminho da santidade é na cotidianidade, é no dia a dia que nós vamos conquistando as pessoas, que nós vamos fazendo. Vocês sabem que nós abrimos o processo de beatificação do Padre Léo. Vou falar um pouquinho para vocês o que é esse processo. Quando alguém morre e começa uma fama de santidade, começa as pessoas pedirem a intercessão, começam as pessoas irem no túmulo, começam a rezar, começam a dizer, olha, eu estou encontrando uma graça através desta pessoa. Então cria-se uma fama de santidade. Foi isso que aconteceu com o Padre Léo. Padre Léo morreu, foi feito o velório aqui nesse lugar, aqui.
E as pessoas vieram, né, passaram por aqui. Padre Léo foi enterrado lá em Itajubá, em Minas Gerais, onde morava a mãe dele. E as pessoas começaram a ir lá no túmulo dele, não foi, Célia? E a Célia, as outras irmãs que iam lá, viam que as pessoas deixavam lá um papelzinho, deixavam uma cartinha, um pedido de oração. E foi-se aos poucos crescendo. Passavam aqui na nossa lojinha aqui em Betânia, deixavam um pedido de oração. Ia no Recanto de Lorena, deixavam uma cartinha, um pedido. E lá em São João Batista, a mesma coisa. E isso foi crescendo. A tal ponto que chegou um momento em que nós, da comunidade Betânia, percebemos que o Padre Léo tinha uma fama de santidade. E que nós, como depositários do legado do Padre Léo, né, que é a comunidade Betânia, que é tudo aquilo que ele deixou para nós, falamos, não, nós precisamos dar encaminhamento a isso. Então fomos até o nosso bispo de Florianópolis, Dom Wilson, e falamos, Dom Wilson, nós queremos abrir um processo de beatificação do Padre Léo, para investigar se realmente é isso que está acontecendo. E aí Dom Wilson falou assim, não, nós vamos fazer então. Então, há 5 anos atrás, foi aberto esse processo. E esse processo consiste no quê? Em investigar a vida do candidato a santo, né? A pessoa não é candidato, mas nós colocamos a pessoa como candidata, né? Porque Deus vai suscitando as coisas e a pessoa vai se tornando, então, esse candidato a santo. Então, durante 5 anos foram investigados tudo aquilo que era a vida do Padre Léo, desde os seus avós até quando ele morreu e depois da sua morte, com a sua fama de santidade. Um processo imenso. Por quê? Porque o Padre Léo falou bastante. Quem já ouviu uma pregação aqui do Padre Léo, levanta a mão. Aí, ó, vocês sabem que eu estou falando, né? O Padre Léo pregava, contava piada na pregação, falava coisas alegres e fazia depois a gente chorar, não é? Por quê? Porque a sua pregação chegava no coração e mostrava, puxava a orelha da gente, dizendo, sua anta, não é bem assim que se faz as coisas, não é? Aquela mulher chata que vinha dizendo para ele fala assim, morra desgraçada, não é assim que o Padre Léo falava, né? Então a gente precisava investigar tudo isso. Então foi feito um processo. E esse processo consistiu em mais ou menos 7.500, 7.600 páginas de tudo aquilo que o Padre Léo falou, de tudo aquilo que o Padre Léo escreveu e daqueles testemunhos das pessoas que conviveram com o Padre Léo. É uma investigação para que a igreja possa ter material para avaliar a vida do Padre Léo. Foram feitos alguns padres que são teólogos, leram toda a obra do Padre Léo, todas as suas pregações, ouviram as suas pregações, leram tudo aquilo que ele escreveu, para dar um parecer, dizendo assim, olha, o Padre Léo escreveu tudo de acordo com a doutrina da igreja, de acordo com o Evangelho, de acordo com a sã doutrina que a igreja nos ensina, dos papas, de tudo aquilo que ele falou. Então, tudo isso foi recolhido. E no dia 21 passado, né, não sei se vocês acompanharam, teve a missa do encerramento. Algumas caixas lá foram lacradas para que a gente possa depois enviar todo esse material para Roma. Não foram só aquelas caixas, né, tem outro material. Nós temos lá 4 malas desse tamanho assim, que vão ser agora levadas para Roma, de todo o material do Padre Léo. Então a igreja, ela é muito sábia. Quando a gente pensa e quando a gente vê um santo no altar, a gente não imagina o quanto que foi investigado, o quanto que foi feito para que essa pessoa fosse tida como um modelo, para que a gente, olhando aquela pessoa, possa também trilhar o nosso caminho de santidade. Por isso que é feito toda essa investigação, todo esse processo. Por isso também que se chama processo de beatificação e canonização, porque é um processo que vai sendo feito. Então agora, esse processo vai ser enviado para Roma. Lá em Roma, tem uma série de
de outras coisas que vão ser feitas também. Por exemplo, vai chegar lá na Causa dos Santos, que é uma secretaria de Roma, do Vaticano, que cuida dos processos de beatificação. Lá, eles vão pegar primeiro esse processo e eles vão dar para nós uma validade jurídica. O que significa isso? Eles vão dizer assim para nós: olha, tudo que vocês fizeram vai ser aceito aqui na Causa dos Santos. Pode ficar tranquilo que o trabalho de vocês vai ser analisado, vai ser conferido, vai validar juridicamente o nosso processo. Depois, vai ser escrito, através de um relator, uma positio. O que significa isso? É uma posição onde nós vamos escrever, de acordo com aquele 7.000 páginas que nós mandamos para lá, escrever um livro, mais ou menos assim, grosso assim, relatando a vida do Padre Léo. É uma positio, né? Uma posição. E de acordo com essa posição, eles vão dar para nós uma credibilidade para saber se o Padre Léo é um venerável, se ele escreveu tudo aquilo que ele viveu, se é modelo para a igreja. Então vai ser uma venerabilidade. Quando chegar nisso, o Padre Léo se torna venerável. Hoje é servo de Deus, depois ele vai ser venerável. E depois, então, esperamos um milagre. Por isso que é muito importante que você que está aqui, você que está nos acompanhando, que acompanha o Padre Léo, esse processo, que você também nos ajude. Alcançou uma graça? Ligue para nós, envie para nós na relíquia do Padre Léo, que você pode depois pegar lá na lojinha nossa, tem uma relíquia, lá tem de fato um e-mail, onde você pode enviar o seu testemunho da graça que você alcançou pelo Padre Léo, pela intercessão do Padre Léo. Não é o Padre Léo que faz o milagre, é bom deixar claro isso. Milagre quem faz é Deus, né? Nós acreditamos na intercessão do Padre Léo para que o milagre aconteça. A partir do milagre, então o Padre Léo, ou qualquer outro que é santo, se torna beato, primeiro grau ali do processo. Tornou-se beato, tem que ter mais um milagre para se tornar santo. E aí ele vai para o cânon da igreja, né? Ele é um santo da Igreja Católica, modelo para todos nós. Então esse é o processo de beatificação que nós estamos adiante, servindo e fazendo com que ele aconteça. É um processo muito sério, um processo que requer de nós, de fato, uma seriedade muito grande, um empenho muito grande. Muitas pessoas estão trabalhando nesse processo, já trabalharam e vão continuar trabalhando. Por isso que o processo não acabou, ele terminou uma fase. Por isso que nós precisamos continuar rezando, gente. A oração é algo muito importante, porque, como o Padre Léo dizia, o encardido, ele não dá trégua, ele está sempre querendo derrubar. E vocês imaginam, um santo como o Padre Léo, um dia que ele chegar lá na santidade, quanto bem ele não vai fazer para as pessoas. Quem aqui conhecia, antes da beatificação, que conhecia o Carlo Acutis? Antes da beatificação? Bem pouca gente conhecia. Mas depois que o Carlo Acutis se tornou beato, ele se tornou conhecido por muitas pessoas. E agora que ele vai ser santo, mais e mais ainda. Então, o processo de beatificação e canonização, ele abre muitas portas para as pessoas. Ele leva a pessoa a encontrar um coração em muitos lugares. Por isso que o encardido não quer que isso aconteça. Ele vai sempre jogar contra nós, para que a gente possa deixar que isso se perca. Mas nós somos mais do que isso. Somos mais fortes do que o encardido. É ou não é verdade? Vamos bater palma aí. E você vai dizer assim, levanta sua mão assim. Eu acredito na causa de beatificação do servo de Deus, Padre Léo.
Eu acredito que o encardido não vai destruir a nossa igreja, porque eu sou católico, apostólico, romano. Eu amo a minha igreja. E dê uma salva de palmas para você. Mais palmas, gente, que eu vou tomar água. Isso, aí vocês batem palma, eu consigo tomar. Então, esse processo de santidade é um processo da vida cotidiana. Santidade, gente, é algo que acontece desde que quando nós nascemos. Um processo para a vida toda. Assim aconteceu com o Padre Léo. O Padre Léo cresceu lá no Biguá, nasceu lá no Biguá, né, Célia? Desde pequenininho era muito arteiro, fazia muita coisa, mas desde pequenininho também tinha a sua vontade de ser santo. Ele rezava, vem cá, Célia, pouquinho. Está combinado para a Célia, para ela vir aqui? Pega o microfone ali. Conta aqui para nós como que era que o Padre Léo fazia quando vocês eram crianças e ele era o chefe da igreja do Biguá, né? Ele que celebrava as missas para vocês. Como é que era isso? O Léo, desde muito pequeno, ele sempre gostou muito de rezar. Quando ele era menorzinho, ele imitava o Padre Arlindo. Tudo que o padre fazia, ele fazia igual até aprender, né? E ele aprendia rápido. Aí, quando aprendeu, os outros primos todos eram maiores, mas ele colocava todo mundo para assistir às missas. E como é que é? Tinha uma história de uma pedra lá no Biguá, como é que era isso? E tinha uma pedra grande para cima da nossa casa, e aí o Hernani, que eram os maiores, puxaram os menores, colocou todo mundo em cima da pedra. E o Léo celebrou o batizado da única boneca que eu e a minha irmã Ziza tivemos. Era bebê reborn, não? Reborn? Não era reborn, mas assim, foi a única que a gente teve. E fez o batizado e depois serviu gominho de bergamota, né, como diz o povo do Sul, mexerica, para nós mineiros, de comunhão, ou era folha de jabuticabeira, enfim, estava sempre celebrando. Ou então, quando a mamãe estava lavando roupa, ela punha ele de castigo, né? Porque ele era muito danado, então ele ficava no morrinho. E aí ele celebrava a missa para ela. Então, ele desde muito pequeno celebrou missas, o Léo, sempre. Obrigado, Célia. Tá vendo, gente? É isso que nós temos que fazer. Você que tem o seu filho, o seu neto, nunca deixe de levá-lo à igreja. Mesmo que seja bagunceiro, mesmo que seja arteiro. Por quê? Porque você vai levar, talvez o padre não vai gostar muito da bagunça que ele faz lá, mas você pega, sai um pouquinho, mas leve, não deixe de levar. Porque senão a gente vai querer ensinar as coisas só depois, e depois não adianta mais. O fundamento a gente tem que lançar quando é criança. A gente tem que ensinar algo que é bom para você, tem que ser bom também para as pessoas, para os seus netos, para os seus filhos, porque aí eles vão olhando para você e ele vai percebendo como é bom, como é gostoso estar perto de Deus, como é gostoso estar dentro da igreja, como é gostoso. E assim foi com o Padre Léo, e ele foi crescendo e isso tudo foi sendo base para a vida dele, tanto é que ele dizia assim, que a sua primeira Betânia não foi lá em São João Batista, a primeira Betânia foi lá no Biguá. O Padre Léo conta, né, que quando ele nasceu, que ele já tinha vários irmãos, 8, né? Ele era o 8º, tinha um guarda-roupa com 2 portas, guardava todas as coisas lá dentro daquele guarda-roupa, e ainda eles brincavam de esconde-esconde dentro do guarda-roupa. Vocês percebam, né, que era uma casa simples, seu Quinzinho, Dona Nazaré, na simplicidade do coração, tinham ali a alegria de ter uma família. Por isso que a família, gente, não é algo que a gente conquista somente com as coisas materiais. Eu tenho visto muitas casas bonitas, casais que se casam e que lutam para ter a sua casa, que é importante, é muito importante, mas às vezes constrói aquele palacete
e quando construiu, não tem mais amor, não tem mais convivência. E aquilo, além de ser algum peso, se torna uma maldição ainda, porque acabam brigando, porque vai separar, não sabe quem vai ficar com o quê, quem que vai ficar com o quê. Não, nós precisamos buscar o essencial, e o essencial está muito além das coisas materiais. Por isso que é importante você também valorizar a sua família. Talvez não seja uma família perfeita, e não é. Eu tenho a minha família e eu sei das dificuldades que nós temos. Você tem a sua, você deve saber também das suas. Mas você precisa valorizar, trazer Deus no cotidiano da sua vida. Por isso que você precisa sempre rezar, pedindo. A oração é algo que é muito importante na nossa vida. Uma família que reza, você pode dizer assim, mas não adianta eu rezar que só eu que rezo lá em casa. Muito melhor. Já pensou se não tivesse ninguém? Não, você não pode desistir. Você tem que ser perseverante, você tem que ser resiliente, você tem que buscar e levar Deus dentro da sua casa, porque é esse processo que vai fazer com que a gente possa caminhar e que a gente possa chegar também àquilo que o Padre Léo chegou. Quando a gente olha para a cruz de Jesus, a gente vai percebendo que os nossos sofrimentos são muito grandes, mas são muito pequenos diante de tudo aquilo que Deus nos deu. Seu Filho Jesus, na cruz, nos ensina que nós também devemos carregar a nossa cruz. Uma vida sem cruz, gente, não subsiste. O sofrimento faz parte da condição humana. Nós não precisamos ficar procurando o sofrimento, mas quando ele bate na nossa porta, nós temos que abraçar esse sofrimento. Nós temos que levar Deus para dentro desse sofrimento, porque quando a gente traz Deus, Ele dá para nós também um sirineu. O Padre Marlon Múcio hoje dizia para nós isso, né? Ele tinha 2 sirineus para descer a escada, para subir a escada, para conduzi-lo. E assim também Deus vai colocando o sirineu na sua vida. São pessoas que Deus coloca e que fazem de você uma pessoa amada por Deus. E uma coisa muito importante para nós, chama-se amizade. No caminho da salvação, no caminho da santidade, Deus coloca para nós pessoas amigas, que nos ajudam a chegar no céu. Você tem amigos? Sim ou não? Quantos amigos você tem? 2, 3, 4, talvez 5. Não são muitos que nós vamos ter, não. Nós temos pessoas que a gente conhece, mas amigo de verdade são poucos. Mas vale a pena, não é? Como é bom a gente ter um amigo. Um amigo faz parte da nossa vida, nos alegra o coração, e quando a gente está triste, a gente nem precisa falar nada, porque aquele amigo já sabe o que nós estamos sentindo. Não é verdade isso? E como é bom para ver você estar aqui hoje. Talvez um amigo te convidou. Vamos! Aí você estava assim meio, não sei se eu vou, está tão difícil. E aquela pessoa amiga fala assim, não, vamos sim, parcela em 5 vezes, parcela em 8 vezes, dá um jeitinho, vamos lá junto sim, vai ser bom para você, porque você está precisando. E é bom a gente poder ter essas pessoas. Tem um amigo seu aqui ou não? Então olha para essa pessoa que está aí, que é seu amigo, e fala assim, obrigado pela sua amizade. Obrigado porque você foi anjo de Deus na minha vida. Porque você fez a diferença para que eu hoje pudesse estar aqui. Uma salva de palmas para os seus amigos. E essa amizade, ela se traduz naquilo que nós falamos, naquilo que nós somos. Ministério, vamos cantar uma música de amigo aqui? De amigos. Não é amigos? O amigo é aquela pessoa que Deus colocou na nossa vida
para nos enriquecer com a sua graça, para dar para nós alegria. Vamos ficar de pé, para vocês não dormir. Isso, fica todo mundo de pé, assim, estica o braço assim lá em cima, isso. Agora estica lá embaixo, isso, todo mundo acordando. E nós queremos pedir que esse amigo que Deus colocou na nossa vida nos ajude no nosso caminho de santidade, nesse caminho de purificação que nós vamos seguir. Vamos lá, ministério. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Canta! Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, bons amigos, se Deus quiser. Muito bem, agora pode sentar. E o nosso grande amigo, Padre Léo de Betânia, deixou para nós um legado de amor, chamado Comunidade Betânia. Betânia, a casa dos amigos de Jesus, a casa da fraternidade. E às vezes lá em Betânia, a gente fica pensando em tantas coisas, porque problemas, gente, todo mundo tem. Se você acha que na sua casa tem problema, e você olha para a casa do vizinho e você fala assim, ai, aquela casa lá é tão boa, ai, lá não tem problema, lá parece que é tão... Não é. Todo mundo tem os seus problemas. A gente não sabe, às vezes a gente não conhece. E lá em Betânia também é assim, as pessoas às vezes vão lá em Betânia, faz um retiro lá, né, porque a gente tem todo mês tem retiro lá em Betânia, e as pessoas falam assim, ai, eu queria morar aqui nesse céu, eu queria ficar aqui, porque aqui parece que não tem problema. A Sueli está rindo, né, Sueli? Kátia também já conhece, né? E não é assim. Betânia está assim, ó, de problema. Está assim de dificuldades. Mas também está assim da graça de Deus. Porque quanto maior os problemas, maior as dificuldades, maior a graça de Deus na nossa vida. A gente não tem que ficar reclamando, murmurando, dizendo coisas horríveis por aí. Não, se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, louve a Deus por essa dificuldade na sua vida. E fala, Senhor, a única coisa que eu peço, me dê forças para que eu possa levar adiante, para que eu possa prosseguir. Não tira, né? Jesus não pediu para tirar a cruz dele. Jesus pediu, Pai, seja feita a tua vontade. E assim também nós temos que fazer. E Deus vai confirmando na nossa vida as coisas que às vezes a gente vai se desanimando. Um dia eu estava com o Padre Ellington, inclusive, que já sumiu, mas lá em Fortaleza. Nós fomos fazer uma missão lá, e aí eu estava lá, e um dia a gente estava com uma loja. Nós levamos as lojas lá para vender produtos da evangelização. E não levamos ninguém, porque é caro uma passagem até lá em Fortaleza, fomos eu e ele só para vender também. Pregar e vender, fazer tudo. Aí chegou alguém lá e fez uma compra. E falou para mim, pode passar o cartão. Aí eu fui muito esperto, né? Fui lá fazer o processo, tudo. E era, acho que R$250. E eu digitei R$1.250, R$1.000 a mais. E eu não vi, né, mais ou menos. Eu não olhei direito, né? E o rapaz também não olhou. E aí, quando saiu aquela maquininha, saiu um negocinho lá, R$1.250, R$1.000 a mais.
Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, Padre Eliton, dá um jeito aqui, resolve para mim. Padre Eliton, eu não sei, eu também não sei mexer nessa máquina aí. Aí, aquele dedinho torto, né, que ele tem, eu não sei mexer nessa máquina aí. Aí falei pro rapaz, assim, olha moço, você me desculpa, mas eu vou fazer o seguinte, segunda-feira, quando eu chegar lá em São João Batista, eu peço para a moça fazer o estorno para você, porque eu não consigo fazer aqui, eu não sei o que você sabe. Não, ele falou assim, olha, padre, fica tranquilo, deixa do jeito que está. Eu já fui filho de Betânia, no recanto de Lorena, e já faz uns 5, 6 anos que eu estou bem, que eu estou curado, e retomei a minha vida, e hoje esse R$1.000 não vai fazer falta para mim. Esse R$1.000 é de Betânia. Esse R$1.000 é da graça de Deus. Vocês vejam como Deus vai confirmando para nós os milagres. Poderia ter feito um escândalo, rapaz. Não, eu não vou querer. Como assim você errou R$1.000? Mas não. Deus foi fazer com que o meu dedo botasse lá R$1.000 a mais, para esse rapaz dar um testemunho da cura que ele tinha experimentado na comunidade Betânia. Para quê? Para que todos os consagrados, para que você que é amigo de Betânia, para que você que conheceu o Padre Léo, possa ter a certeza que os milagres continuam a acontecer todos os dias na comunidade Betânia. Que os milagres, eles acontecem, mesmo quando a gente às vezes está triste, deprimido, cansado, às vezes com vontade de chutar o balde, Deus vai confirmando que os milagres vão acontecendo. Por isso que nós nunca devemos desanimar diante das dificuldades, diante dos problemas, diante daquilo que às vezes é a nossa condição humana, de às vezes a gente não acreditar, da gente duvidar, às vezes, da missão que Deus nos dá. Você como pai, como mãe, nunca duvide do dom que Deus deu para você, porque com certeza esse dom vai fazer cura na vida de muitas pessoas. Você como pai, como mãe, continue testemunhando esse Deus vivo, atuante na sua vida, porque Ele vai atuar na vida do seu filho. E você mãe, que muitas vezes sofre, é porque as mães sofrem até mais do que os pais, né? O pai sofre, mas ele é mais durão. A mãe sofre porque ela chora, porque ela externaliza os seus sentimentos. E às vezes a gente vê uma mãe que está sofrendo por causa de um filho que está lá na droga, que está lá na prostituição, que está longe. Você é uma mãe que ora. Temos um movimento aí das mães que oram pelos filhos, né? Continue rezando pelo seu filho, porque a sua oração sempre vai ser atendida. E é uma oração que nós devemos acreditar, porque quando nós rezamos com fé, os milagres acontecem na nossa vida. Pode ter a certeza de que a oração que você faz, a oração que você coloca o seu joelho no chão, ela não é esquecida por Deus, ela não é ignorada, porque Deus sabe bem a hora de fazer com que essa oração seja atendida na sua vida. Só que tem uma coisa, não é na nossa hora. O milagre acontece na hora de Deus. Nós precisamos acreditar nisso, porque às vezes a gente quer um milagre para hoje, para o nosso momento, e Deus está dizendo, não, agora não. Você ainda não está preparado para esse milagre. Essa pessoa ainda não está preparada para isso. Na hora certa as coisas vão acontecer, e a gente tem que confiar nisso. A gente tem que acreditar que de fato, se nós acreditamos na presença de Deus na nossa vida, esse milagre vai acontecer, porque nós acreditamos que Deus é capaz de fazer. Nós estivemos aqui nesse lugar aqui, ao longo desses dias, tantas pessoas que relataram milagres. Está aí a Débora com o Léo, que relatou o milagre de quantas vezes ela pôde rezar, e o milagre aconteceu na hora de Deus.
E o milagre também pode acontecer na hora de Deus na sua vida. Você que está passando por dificuldade, você que está lá na sua casa ouvindo essa pregação e fala assim: meu Deus, eu estou tão cansada de rezar, tão cansado de rezar, desanimado de tanto sofrimento na minha vida. Pode ter a certeza, tudo passa na nossa vida. As tempestades vêm, mas as tempestades não são eternas, elas logo passam, e vai passar também na sua vida. Perdas que nós temos, né, de pai, de mãe, de pessoas que nós amamos, Deus vai curando. Quando eu pensava assim, né, porque eu fui criado só com a minha mãe, não tive pai, meu pai faleceu antes de eu nascer, então era um relacionamento muito estreito, muito junto, né, e eu pensava assim: meu Deus, quando a minha mãe morrer, não sei o que vai ser da minha vida, porque quando a gente tem uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que é referência, a gente parece que coloca toda a nossa força naquela pessoa, né? E eu pensava assim: quando a minha mãe morrer, vai acabar a minha vida, eu não vou ter sentido para isso. Mas Deus é tão sábio, que Deus vai preparando o coração da gente. Deus vai fortalecendo a nossa vida, vai fortalecendo o nosso coração, para que a gente possa enfrentar a dificuldade. E quando a minha mãe faleceu, não é que eu fiquei alegre, nem nada, mas eu estava preparado, porque Deus preparou a minha vida. Deus me preparou para que eu pudesse continuar a minha missão. A tristeza fica, claro que fica, a saudade muito mais ainda, mas a certeza de que a gente vai se alegrando, né? E as pessoas falam assim: olha, a gente vai ficando tão alegre, tão feliz, que parece que com a vida vai passando, e você fica pensando assim: quando eu morrer, eu não vou estar sozinho. Vai estar lá minha mãe, vai estar lá o Padre Léo, vai estar lá o Monsenhor, vai estar minha avó, vai ter não sei mais quem, mas não sei quem. E a gente se alegra, porque a gente é feliz nesse mundo, mas vai ser muito feliz ainda no outro mundo, junto de Deus. Mas ninguém precisa ter pressa para morrer, tá, gente? Pode ficar tranquilo aqui nesse mundo. Tinha um padre amigo meu, Padre Miguel, lá de Varginha, ele dizia assim: diz que a outra vida é muito boa, mas eu vou sentir uma saudade desta vida aqui o dia que eu for para lá. Então a gente não precisa ter pressa não, de chegar lá. Um dia a gente chega, e chega com calma. Mas é importante a gente relatar que esse caminho de santidade é um caminho que a gente faz de acordo com as pessoas, com os irmãos. Como é bom a gente poder ajudar alguém, não é verdade? A gente ser ajudado é muito bom, mas a gente ajudar alguém é muito melhor. A gente tem muito mais prazer em ajudar. Está aqui a Isolete, que ajuda muito Betânia, e ao longo desse tempo todo que nós estamos em Betânia, é uma pessoa que sai, vende rifa, faz isso, faz campanha de alimento, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque sente o coração para ajudar o outro. É feliz porque ajuda. E nesse caminho de santidade é isso que nós temos que fazer. O caminho de santidade, gente, não é algo que acontece assim. Deus fala assim: você hoje vai ser santo e manda um pouquinho de santidade para você. A santidade que Deus tinha que mandar, Ele já mandou para nós lá no nosso batismo. Quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo, recebemos a santidade dentro do nosso coração. Agora, ao longo da nossa vida, nós vamos exercendo o processo de santidade, de levar Deus para os irmãos. Você quer ser santo ou não? Sim. Então eu quero convidar você a ficar de pé, e você vai fazer comigo uma oração, pedindo de fato para que Deus possa dar a você esse caminho de santidade, esse caminho de amor. E depois nós vamos cantar, pedindo essa santidade no coração de cada um. Feche os seus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, eu te peço nesta tarde, que o meu coração possa buscar a santidade de vida. Eu sei, Senhor, que eu sou fraco, pecador.
Tenho as minhas falhas, tenho as minhas falhas, defeitos, mas eu quero, Senhor, Senhor, buscar as coisas do alto, buscar as coisas do alto, como o Padre Léo me ensinou. Eu quero, Senhor, ser um santo, no meu dia a dia. Não quero ser diferente nem melhor do que ninguém. Eu quero, Senhor, ser melhor para o outro. Como me ensinou o Padre Léo. Faz, Senhor, do meu coração um coração de santidade. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que lutas devemos travar, se no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito de sua promessa. Perguntam e zombam de Deus. Vamos cantar juntos. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Dá um abraço quem está do seu lado e diga assim: seja santo, meu irmão. Seja santo, meu irmão. Que a santidade de Jesus esteja no seu coração. Amém. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito de sua promessa. Perguntam e zombam de Deus. Com força, povo. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Só vocês, só sua voz, mas o Senhor Ele não tardará. Tá bonito. Que eu seja santo, 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 pois Deus
é santo, 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 que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Aplauda Jesus nessa tarde, povo de Deus. Viva Padre Léo, viva Betânia!